Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. HPV é a sigla em inglês para o papiloma vírus humano. Os HPV são vírus capazes de provocar lesões de pele ou mucosa. Existem mais de 200 tipos diferentes de HPV. Os de alto risco de câncer estão relacionados a tumores malignos, como o de colo de útero, o mais comum causado pelo vírus. No entanto, 90% dos casos de câncer anal, 40% dos casos de câncer de vulva e pênis também são atribuíveis ao HPV, além das verrugas genitais. Nos últimos anos, descobriu-se HPV também em alguns casos de câncer de pescoço e garganta. Estudos comprovam que 50% a 80% das mulheres sexualmente ativas serão infectadas por um ou mais tipos de HPV em algum momento de suas vidas. A transmissão do HPV é por contato direto com a pele infectada. Os HPV genitais são transmitidos por meio das relações sexuais. O sexo seguro, com uso de camisinha, é um grande aliado contra o HPV. No entanto, a vacina bivalente e quadrivalente tem prevenido com grande eficácia o câncer no colo de útero. A vacina deve ser ministrada a meninas e mulheres dos 9 aos 26 anos. O HPV é um dos vírus mais frequentes e hoje se fala muito do HPV. Por que se fala do HPV? Porque uma das doenças mais frequentes é um dos vírus que mais tem contágio no mundo inteiro. A gente costuma brincar que 50% das pessoas têm HPV e os outros 50% não sabem que tem. Mas isso é claro que é uma brincadeira, evidentemente que é uma grande brincadeira, mas a gente não pode dizer que o HPV não é um dos vírus mais frequentes e ele causa uma série de doenças. Em primeiro lugar, para as pessoas entenderem, ele é um vírus de contato, ou seja, ele em contato com pele, com mucosa, ele vai se transmitir. Então muitas vezes uma relação sexual pode transmitir sim o vírus do HPV. E o grande problema desse vírus é o período de incubação. Existem dados, existem estudos mostrando que esse período de incubação pode ser de até 20 anos. Isso é muito tempo. Existem estudos mostrando pessoas já viúvas que nunca tiveram contato, um HPV no passado e agora o têm. Ou seja, 20 anos depois de até a morte do seu marido. Então o HPV tem um período de incubação que varia muito, em até 20 anos. Então isso é uma coisa que deixa a pessoa muito preocupada. Por quê? Porque um vírus de contato não é só por relação sexual. Muitas vezes o vírus do HPV pode ser pego sim em academias, uma toalha contaminada, um material contaminado, de repente uma calcinha contaminada que não foi limpa direito, alguma coisa nesse sentido, porque ele é um vírus de contato. Mas fundamentalmente a transmissão do HPV é por via sexual. Tanto o homem quanto a mulher podem pegar então esse vírus do HPV. Por que se fala tanto da mulher com relação ao vírus do HPV? Simplesmente pelo fato que ele é o grande causador, ou ao menos ele está associado em grande parte com o câncer de colo de útero. E esse é o câncer que toda mulher tem medo, e é por isso que a mulher faz aquele exame de Papa Nicolau, aquele exame preventivo do câncer de colo de útero. Ela faz para ver se as lesões que podem ser advindas de um HPV podem estar levando então a alterações no colo de útero e até o câncer de colo de útero. No homem, como é que se faz isso? O que o HPV pode levar? No homem ele pode levar também a infertilidade, e também porque ele fica no sêmen e pode diminuir a movimentação desses espermatozoides, mas também ele pode levar ao câncer de pênis. Não é muito frequente. O homem não é frequente ter câncer de pênis e
e principalmente por causa até do HPV. Mas evidentemente o homem tem que cuidar, porque as lesões que surgem do HPV podem levar principalmente ao câncer de colo de útero na parceira, mas também ao câncer de pênis nele. Como é que é a forma de aparecimento? Como é que eu detecto esse câncer de pênis? São lesões verrucosas, são pequenas verrugas que surgem no pênis, e isso tem que servir de sinal de alerta para que esse homem procure um urologista, e essa mulher, se ela não está indo uma vez por ano procurar o ginecologista para fazer o exame preventivo de câncer de colo de útero, ela vai então procurar seu médico ginecologista, o seu médico de família, que realmente cuida dela para evitar com que ela tenha uma lesão maior. Como é que a gente trata? Como é que se trata o HPV? Se trata por cauterização química ou cauterização cirúrgica. São pomadas que podem ser usadas, ou muitas vezes tem que fazer até uma pequena cirurgia para retirar a lesão. Como é que se evita? O que a gente faz para evitar? Fundamentalmente, quando a gente pensa em HPV por contato sexual, é o uso de preservativo. Mas hoje existem vacinas, e essas vacinas, elas fazem com que a pessoa evite ter o contato então do HPV, ter a manifestação desse HPV, mas principalmente, se a pessoa já teve um HPV, como essa vacina ela evita outros tipos de vírus, porque são mais de 200 já descritos na literatura mundial, ela evita com que outros tipos de vírus entre em contato com essa pessoa e se manifeste na forma de um câncer. Então a vacina hoje está sendo muito usada nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa inteira, e no Brasil ela já chegou e já está tendo um grande uso, não só para as mulheres, mas também para os homens. A vacina do HPV é um dos tratamentos melhores e mais eficazes para evitar então que essa pessoa tenha HPV e que no futuro então ela possa ter câncer de colo de útero na mulher e no homem o câncer de pênis. Habilidade, atitude, firmeza, dedicação, habilidade, concentração. Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV. Diagnose, laboratório de genética médica e biologia molecular especializado em análise de DNA e RNA. Diagnose, excelência, agilidade e precisão nos resultados. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Clínica Ossos, especialistas em coluna, quadril, ombro, joelho, pé, tornozelo e artroscopia. Clínica Ossos, há 30 anos, cuidando de seus movimentos. O HPV em otorrinolaringologia se apresenta como lesões verrucosas, como verrugas de pele, só que dentro da boca. Pode apresentar nas bochechas, pode apresentar na língua ou até mesmo no céu da boca. Pode se estender para a parte posterior da língua, chamado faringe, onde nós temos o sininho, a região do palato mole, onde nós vamos ter um crescimento de uma lesão que cria um certo desconforto ao paciente, e no momento que ela é traumatizada, pode haver dor ou sangramento local. Foi relacionado novos tipos de HPV. São várias doenças, mas provocadas pelo mesmo vírus. Então se fez uma relação entre doenças genitais e doenças orais. Se relacionou então a transmissão dessas doenças, que pode se passar através de um simples toque ou até do sexo oral. Apesar do HPV de laringe não ser tão comum, o HPV de boca e de garganta é bastante incidente. Nós temos vários casos todas as semanas aqui no consultório. Já como eu tinha conversado com o paciente, se confirmou que essa é uma lesão típica de HPV. E realmente o tratamento mais indicado é o tratamento cirúrgico, com a retirada total da lesão. A prevenção do HPV pode ser feita por medidas higiênicas comuns, por exemplo, lavar as mãos. Mas é impossível nós vivermos sem ter contato com o HPV em algum momento da nossa vida.
Em algum momento que a nossa imunidade estiver baixa e nós tivermos contato com algum tipo de HPV, podemos assim contraí-los e desenvolver a doença. Hoje nós temos as vacinas contra o HPV, que são a melhor forma a longo prazo e em grande população para fazer a sua prevenção. O Conception Centro de Reprodução Humana é pioneiro na Serra Gaúcha. Os serviços oferecidos são congelamento de óvulos, fertilização in vitro e inseminação artificial. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. CEOT, Centro de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia. CEOT, Rua Marechal Floriano 949, fone 54 3204 4446. A gente observa hoje em dia, eu que trabalho com palestras, principalmente nas empresas, às vezes tem um grupo grande de pessoas, o que a gente percebe? Que as pessoas ainda têm muito medo de falar a respeito do HPV, das doenças sexualmente de uma maneira geral. Por quê? É relacionado ao sexo, as pessoas ainda têm vergonha, têm preconceito, têm medo de perguntar e achar alguma coisa relacionada ao seu caso específico. A gente sabe que fazer sexo é natural, é da natureza do ser humano e, infelizmente, junto com o sexo, às vezes vem algumas doenças aliadas. O que é o caso do HPV, que hoje em dia, infelizmente, está na moda ter HPV. Uma grande porcentagem das mulheres não sabem que tem a doença, às vezes tem o vírus, de repente estão passando para o parceiro ou vice-versa e não apresentam nenhum sintoma da doença. Atualmente existem no Brasil, então, 2 vacinas contra HPV. Uma delas protege contra 2 tipos de HPV, que são os principais causadores do câncer de colo de útero, e uma segunda opção seria a vacina quadrivalente, que ela protege contra os mesmos 2 tipos de HPV que causam câncer de colo de útero e mais 2 que são os principais causadores das verrugas. A vacina é destinada a mulheres de 9 a 26 anos, porém, atualmente, a maioria das pessoas que nós vacinamos são pessoas fora da faixa etária. O ideal é que as vacinas sejam feitas no início da adolescência, antes que a menina tenha contato com o vírus e, de preferência, antes de começar a vida sexual. Porém, hoje em dia a procura é muito grande em relação às mulheres que de repente estão se separando, estão reiniciando uma vida sexual, mulheres na faixa dos 30, 40, 50 anos, na intenção de se prevenir. Quem já teve HPV também pode fazer a vacina, porque na verdade a pessoa pode ter sido infectada por um tipo de HPV e se optar de repente pela vacina que protege contra 4 tipos, estará se protegendo pelo menos contra mais 3. Os valores variam em torno de 170 a 300 reais. Cada uma das vacinas é composta por 3 doses, com esquemas diferentes de vacinação, de acordo com o fabricante. E é imprescindível a apresentação de prescrição médica. A vacina então é de 3 doses, tá? Pode ficar bem tranquila que normalmente não tem reação e não tem necessidade de reforço. Desde antigamente já se conhece o HPV. Ele é um vírus que nós tínhamos conhecimento dele através de verrugas vaginais. E eu lembro assim desde a época dos pais, dos nossos pais, de avós que falavam do HPV, daquela virose que dava a nível de vulva e de vagina, que tinham verrugas que seriam assim como eles chamavam cavalo de Cristo, né? Então era uma coisa bem comum. E atualmente, não muitos anos atrás, se soube que esse próprio vírus ele começou a ter uma atuação importante no câncer de colo de útero. Normalmente eles de preferência, são adquiridos sexualmente. Poderia existir contatos externos, por crianças, se sabe também, por manuseio de órgãos genitais, por abuso sexual, várias outras situações, mas em geral eles são de genitálias. Tá?
que são contagiosas. Também sabemos muito hoje que a adolescente menina, a mulher, ela tem começado a relação sexual muito mais cedo. Ela tem assim tido uma atividade sexual na adolescência praticamente. E qual é a importância disso? Quanto mais pessoas que ela tiver, parceiros diferentes, múltiplos parceiros, e que ela tiver contágio com vírus diferentes, ela vai ter mais chance de ter um HPV. A mucosa da adolescente, ela é imatura, em geral, ela começa ali a se amadurecer. E nesse período, ela tem chance, às vezes, de entrar vírus e se instalar ali, e se duplicar nessa área, nesse período na imaturidade dela. Então, a importância disso que a gente pede que as mães normalmente cuidem dessas adolescentes. Não se diz assim, não vou fazer vacina para minha filha porque ela vai ter uma relação agora. Mas eu acho assim que nunca se sabe quando vai acontecer. Então a gente sempre pede para a mãe fazer com que ela faça uma prevenção antes de qualquer contato sexual. Seria o ideal. Mesmo antes de um casamento, se ela vai casar, fazer a vacina antes. Sabe-se hoje também que quando a pessoa entrou em contato com um vírus de HPV, que em um ano que se está tendo uma relação sexual, 1 de 4 meninas em geral, essas mais jovens, vão ter o HPV. Ele fica em contato com a pessoa e ele permanece ali, pode ficar 1 ano ou mais. E tem pessoas que ficam em determinado tempo e se não se manifesta esse vírus. E quando ele se manifesta, em geral, posso falar a seguir também como é que se faz o diagnóstico, mas em geral ele se manifesta e não é sempre uma coisa patológica para o câncer. Nós observamos ele, vimos que ele está no colo do útero, se manifestou por algum exame e podemos aguardar esse período também. Porque se nós fizermos um exame, que normalmente se faz assim, exame vulvar, a vulva é examinada, tem alguma verruga, se sabe que é um tipo viral benigno. Mas quando se vê o colo do útero, não se sabe, com um exame a olho nu, como é que o vírus está presente ou não. Se fazendo um exame, uma coleta de Papa Nicolau, que se faz uma coleta no colo do útero, se coleta com uma espátulazinha, se põe numa lâmina, se colore essa lâmina e se vê no microscópio. No microscópio, o que nós vamos ver? As células do colo, da pele nossa. Essas células elas vão ter uma certa coloração, o núcleo, o citoplasma. E essa coloração e o citoplasma e o núcleo vão estar alterados. Então nós sabemos que ali passou um vírus ou está presente nesse momento. Nesse momento, às vezes, o vírus está ali só passando e não está causando nenhum câncer. E ele pode ficar por um período prolongado ali. E nós jovens, a maioria, simplesmente o vírus passa e ele vai embora e as células voltam ao normal. Que nem a gente tem um resfriado. Então, quando se vê um Papa Nicolau, um exame de laboratório, que tem algumas células virais, então as pessoas se assustam muito, eu estou com HPV, estou com câncer. Não. Se observa, não se trata, eu quero tratar, não tem tratamento. É como uma gripe. Vai tratar uma gripe, não tem como tratar a gripe, tem que deixar ela passar. Se ela deu uma pneumonia, vamos tratar a pneumonia. Mas agora não vamos tratar a pneumonia antes. Então, está passando por um processo viral. Então, se observa a cada 3 meses, cada 4 meses, vai se observando. Se tem um período X para observar, principalmente a adolescente. Então, observou, não deu, passou, essas células voltaram ao normal, ela não teve doença nenhuma que a gente tenha que tratar. De repente, nesse exame, nesse percurso que nós estamos cuidando e examinando essa menina, nos vem uma lâmina nós podemos passar por um outro tipo de exame também, que é a colposcopia, que é um exame que se faz com um microscópio grande e se olha esse colo com mais ou menos 20 vezes de aumento. Então, assim, ali pode-se ver lesões, pode-se ver a área mais branca do colo do útero e nessa área também se pode coletar uma biópsia. Medical TV, a vida e a medicina. Diagnose, laboratório de genética médica e biologia molecular especializado em análise de DNA e RNA. Diagnose, excelência, agilidade e precisão nos resultados. Então, a localização dos condilomas acuminados, essas verrugas, em geral, elas são a nível da vulva, nos grandes lábios, no pequeno lábio, na região do clitóris, mas muito nessa área
na mulher aqui, que seria grandes lábios, pequenos e períneo. Pode entrar para dentro, por aqui, para a região anal. Hoje o sexo anal é muito comum. Então, assim, está acontecendo muito dos condilomas aparecerem nessa região anal também. Quando existe o HPV, que seria uma lesão viral para o câncer de colo de útero, que nós estamos falando, então eles normalmente é numa relação sexual, através da relação sexual, que acontece aqui dentro da vagina, dentro do colo do útero. Então é importante para nós a anatomia aqui, porque assim, nós temos a vulva, a vagina e o colo do útero aqui dentro. E temos o corpo do útero. Aqui nós podemos ver nesse tipo de maquete aqui, o útero feminino. Aqui nós temos o corpo do útero e aqui o colo do útero. É como se nós tivéssemos uma pera. Nós temos essa parte mais arredondadinha maior e o pescocinho da pera aqui. Então, se nós olharmos por baixo, nós vamos ver o colo do útero. Aqui que se instalam esses vírus, em geral no colo do útero. Se nós abrirmos essa parte, nós vamos ver o corpo do útero aqui, por dentro, onde nós ficamos assim, a menstruação que se instala aqui, que vai descer para baixo, e nós temos aqui onde o nenê também fica protegido aqui durante uma gravidez. Aqui nós temos uma mucosa, então, que é o colo do útero. Aqui, então, nessa transição da mucosa aqui, do colo do útero para fora um pouquinho, é que aqui os vírus se instalam muito nessa região. Qual é a diferença? Porque se nós dissermos assim, eu tenho um câncer de útero, temos o câncer de dentro do útero aqui, que normalmente ele se dá por alterações hormonais de uma mulher, e o câncer do colo, esse que nós estamos falando, esse câncer se dá nessa porçãozinha muito pequena aqui da mulher, que vocês vejam que é uma coisa ínfima, pequena. Nessa regiãozinha, então, que ele se instala. Qual a importância também de nós falarmos aqui do colo do útero? Porque é importante assim estar fazendo todo ano o nosso preventivo? Porque nós sabemos que quanto antes nós tivermos o diagnóstico de uma possível lesão pré-maligna ou até maligna que cura, dentro do tempo de que nós temos esse câncer, que é dentro de um câncer que existe o tratamento curável, se faz então uma raspagemzinha, se tira realmente só uma tampinha aqui do colo do útero, que não vai prejudicar em nada a mulher em próximas gravidez e nem para engravidar. Que essa é a prevenção importante também, que a gente consegue fazer o tratamento. Então, se a gente tiver um tempo efetivo de começo de lesão e tratamento, nós vamos conseguir com que essa mulher não prejudique o seu futuro obstétrico e nem uma gravidez que esteja aqui dentro o nenê. O grande princípio nós de falarmos do HPV seria a prevenção e fazer, se instalou um vírus aqui, nós temos que fazer cuidado com que essa pessoa não vá a um tratamento mais radical, que esse câncer não vá adiante, porque isso dentro de um período ele vai adiante. Então é muito importante, por isso que nós temos que fazer sempre a prevenção. Na mulher, o diagnóstico então é feito pelos exames que eu citei, mas assim, no homem, esses exames em geral não aparecem nenhuma lesão. Se ele tiver condiloma acuminado, que é a verruga, que essa verruga não é cancerígena, essa verruga ele vai fazer diagnóstico e vai tratar. Mas se por acaso ele for um portador de HPV tipo 16 ou 18, que é cancerígeno na mulher, e no homem também às vezes, se ele tiver esse tipo de vírus, em geral não aparece nele. Às vezes ele é um portador, é um transmissor sem sintoma. Então, assim, em geral, a mulher pede, vai fazer um exame para ver se tu tem HPV ou se tem vírus. Não aparece no homem. Ele vem, olha, não tenho nada. E pode ele ser um transmissor. Então, assim, por isso que não adianta nós pedirmos exames desse tipo para HPV para homem. Então, o que se tem que fazer é cuidados com preservativo, que é um dos cuidados que se tem. Não se tem totalmente uma proteção 100%, porque o pênis não fica todo coberto também, e o testículo pode ter também nessa área. Mas sempre é uma prevenção de DST. E outra prevenção muito grande que hoje está em moda, e eu acho assim que muito sustentável, seria a vacina. O ideal seria fazer o citopatológico, não tem lesão atual, não quer dizer que ela não tenha entrado em contato com o vírus, mas não está aparecendo em nenhum exame, faz a sua vacina.
Então, vai protegê-la de adquirir algum outro tipo de vírus ou talvez até de se manifestar aquele presente já. Agora, se tem uma lesão, diz assim, vamos correr fazer a vacina, não vai funcionar. Essa vacina não se pretende curar vírus. Ela é prevenção, não é tratamento. Então, assim, tem pessoas que vêm com um diagnóstico de vírus, com seu citopatológico, eu quero fazer vacina. Não existe esse tipo de situação. Tem pessoas que vêm após os 26 anos. Na bula das vacinas está escrito assim 9 a 26 e se diz de literatura, mas também tem se visto trabalhos que as mulheres têm se beneficiado a partir dessa idade, além dessa idade. O que acontece? Existe outro pico que as mulheres vão adquirir mais HPV no período às vezes de 40 anos, 40 e pouco, onde existem os grandes divórcios hoje, onde elas vão entrar em contato com mais parceiros sexuais e esses vírus vão estar em mais contato com ela. Infelizmente hoje nós temos assim praticamente a vacina só a nível particular, não temos ainda na rede pública, mas isso vai acontecer não muito longe. A gente acredita que isso vai acontecer na rede pública, que vão ter acesso a mais pessoas. O que fazer então hoje? É impressionante como nós temos que ter uma vida saudável. Assim, nós sabemos também que o índice de fumantes, elas aumentam muito o aumento de câncer de colo de útero. Você sabe que o tabaco, o fumo, interfere na qualidade de células do colo do útero, aumentando então que o vírus consiga entrar mais fácil dentro do... Então, assim, o fumo é uma das grandes coisas que nós temos que erradicar das mulheres. Nós sabemos, assim, que esse vírus fica incubado por tempo indeterminado, talvez, assim, na adolescência tenha pego um vírus e fique incubado. Em grandes traumas, às vezes em um acidente de automóvel, numa doença, numa tristeza, a mulher baixa a sua resistência e ali apareça o vírus. Então, o que nós temos que fazer? A grande prevenção é a vida saudável. A alimentação, a qualidade de esporte, se nós pudéssemos fazer, ficar alegres e tentar ser mais saudáveis possíveis. Isso vai nos prevenir muito também.